Olá, bom dia, boa noite pro Brasil. Como que vocês estão? Tudo bom? Hoje a live vai ser com a Fê. Oi, Vitinho. Tudo bom? Hoje vai ser a live com a Fernanda Duda. Nós vamos conversar sobre autoconhecimento e autoestima. Oi, Rê! Ê, que legal. Bom dia! Bom dia! Bom dia mesmo. Já tô aqui no meu chazinho, só esperando a Fê. Hi Vicky, how are you? Today we're gonna speak Portuguese, but you are welcome. Welcome, welcome. Everyone's welcome. A Fê já entrou, vou chamar ela. Esse chazinho daqui, gente, é maravilhoso. É de canela. Foi aquele rei que a gente tomou lá no. Oi, bom Oi, dia, Rê! Bom dia! tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Tá no chazinho? Tá no chazinho? Tô no chazinho. Ah, Tá, tinha que tá estar com a bom. mesma canequinha, poxa. Pois Devia é, olha ser. aí, ó. Tô É, tomando aquele chazinho que a gente tomou no nosso retreat ai, que delícia, aquele do... de canela. Que delícia. Eu só queria te avisar que eu tô com o Felipe aqui. Pra quem não sabe, eu tenho um neném de 8 meses e Maravilhoso. tá aqui me acompanhando. Então, se vocês escutarem alguma participação especial aqui, é ele, tá? Na área, super bem-vindo na nossa discussão também. Sem problemas, do Filipinho. Sim, é aquele chá maravilhoso. Uhum. Comprei no Coles. Pra quem mora na Austrália, é do Coles. É muito bom mesmo esse chazinho. O de canela. E aí, como estamos hoje? Bem, Bem? Bem. ótimo, tudo ótimo. Super feliz em poder participar aqui da conversa com você, da gente Sim, abordar mais sobre esse assunto que é a autoestima e o autoconhecimento, né? sim. E você quer começar se apresentando, Fê? Posso me apresentar, só um pouquinho. Vem, Felipe, se junte a nós. Então, meu nome é Fernanda, né? Fernanda Duda. Eu sou mentora de autoestima e autoconhecimento, né? O meu objetivo e a minha missão é realmente ajudar as mulheres a se libertarem, a se enxergarem, né, através da autoestima e do autoconhecimento como ferramentas e realmente conseguirem viver a sua própria história. Então, essa é minha principal missão com esse meu trabalho. E, não, seu trabalho é lindo, Fê. Sim, eu adoro. Tô adorando seus posts. Para quem não conhece, a Fê sempre bota posts super diferentes, explicando um pouquinho mais sobre autoestima. E ela acabou de fazer 7 dias também, né, de autoestima. Isso, eu fiz recentemente um desafio de 7 dias com atividades simples e diárias, né, para que a gente pudesse começar a implementar um pouquinho mais sobre da autoestima no nosso dia a dia e do autocuidado também, que foi bem bacana. Sim. Quer começar falando um pouquinho desses 7 dias? Como é que foi? Quais foram as ferramentas que você passou para o pessoal nesses 7 dias? Sim, Então, né? na verdade, sim, foram 7 dias que só um pouquinho. O Filipinho quer conversar também, ué. Tá querendo participar junto. Quer participar também? Esses 7 dias eu decidi, né, fazer justamente para as pessoas começarem a entender como colocar em prática um pouquinho, né, dos exercícios durante o nosso dia a dia. Então, ali eu trouxe algumas ferramentas de como a gente se cuidar, colocar o autocuidado também dentro dessas nossas atividades de autoestima. Sim. Então, a gente trabalhou
um pouquinho de como a gente se enxerga, de se olhar no espelho, que, né, que muitas vezes a gente não faz isso com bons Sim. olhos, com a lente de Crítica qualidade, das nossas qualidades, exato, sempre com a lente da crítica, o não se culpar, né, o entender que a gente falha, que a falha também é importante para o aprendizado. Então, eu vim trazendo várias ferramentas para o nosso dia a dia mesmo, de se priorizar, se colocar em primeiro lugar no seu dia, antes de fazer qualquer outra atividade. Isso é muito importante. Eu acho que para mim foi o que virou a chave, assim, sabe? De se botar como prioridade. Principalmente quando começa o dia, sabe? Acho que a gente fica muito focado, principalmente nós mulheres. A gente tem a tendência de se focar muito nos outros e o que os outros querem, né? E achar que é o egoísmo a gente fazer alguma coisa pra gente. Quanto que não, gente, não é? Como é que você pode ajudar as outras pessoas se você mesma não se ajuda? Ou se você tá vazia, sabe? Vazia no sentido de você não tem nada para doar, porque você também não tá se nutrindo. Né? Sim. Gente, a gente tá numa competição aqui, peraí. Ai, desculpa, Cela. Sim, e é interessante isso. Eu sempre uso aquela frase da máscara de oxigênio, né? E a gente tem, quando a gente entra no avião, eles falam primeiro colocar a máscara de oxigênio em você e depois na pessoa que está do seu lado, no seu filho, seja lá quem for. Sim. Porque se você não tem, como é que você vai dar aquilo para o outro? Se você não está bem, como você vai ser o melhor para o outro ou para aquela atividade em específica? É muito mais difícil, né? Sim, muito. Muito mais. Não tem como, é quase impossível. Chega uma hora que a gente fica sobrecarregada, né? Com certeza. E aí você não consegue dar atenção nem para você, nem para o seu filho, nem para quem estiver com você. Então é importante a gente se olhar em primeiro lugar. Com certeza. Né? E a gente teve umas perguntinhas também. A gente pode começar depois por elas. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Bem interessantes. Sim. Eu só queria entrar um pouquinho mais no que é autoestima, só para a gente deixar um pouco mais claro. Né? Uhum. Porque muitas vezes a gente associa a autoestima só à aceitação estética, né? Uhum. E ela vai muito, 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 muito além disso. Né? A aceitação estética é um ponto importante, mas não é o todo. Uhum. Então, a autoestima é muito mais a imagem e a opinião que você tem sobre você mesma, né? Uhum. O quanto você se acha merecedora, o quanto você se valoriza, o quanto você entende e enxerga quem você é e as suas qualidades. Então, é importante a gente entender que ela realmente ela tá muito inserida em tudo aquilo que a gente quer ser e conquistar na nossa vida, né? Completamente. Completamente. Sim. Então, só pra gente entender um pouquinho mais da profundidade que é a autoestima. Não, é tudo na vida. Eu acho que a autoestima, a vida começa com a autoestima e aí depois vai desenrolando com o resto. Assim, né? O resto vai vindo. Sim. Mas eu acho que a autoestima é o pilar da gente, como de nós seres humanos, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Com certeza. E as perguntinhas, tu conseguiu anotar? Eu não anotei no caderno, deixa eu só abrir pra gente ver aqui. Uma das perguntas, eu não consegui ter elas aqui, deixa eu ver se eu consigo logar. Só um pouquinho, Cela. Você anotou elas ou não também? No caderno. Eu tenho algumas, sim. Tá. Se você quiser começar pelas suas, então. Tá. Uma das perguntas que eu achei também bem interessante é como é que a gente faz para não se comparar com os outros? Tá. E por que, né, que a gente se compara tanto assim com os outros? De onde vem isso? Essa é uma pergunta super legal. Eu gosto muito de falar sobre esse tema da comparação, porque é um tema que é inevitável, né? Principalmente nos dias de hoje que a gente tem acesso às redes sociais, né?
que Sim. é uma maquininha de comparação, né? Não dá Uhum, pra falar não. uhum, E na verdade, né, assim, a comparação não existe você não se comparar. É humanamente impossível, eu diria. A gente sempre vai estar se comparando, né? uhum, O problema da comparação é quando ela se torna negativa, tá? Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa é a gente se comparar, ver uma pessoa que a gente se uhum, inspira, que uhum, chegou onde a gente gostaria de chegar, o que a gente gostaria de ser, enfim. E a gente se inspira nela e fala, poxa, legal, se ela conseguiu, se ela chegou, tá aí, ó, é possível, eu também consigo. uhum, O problema é quando a gente transforma essa comparação em uma comparação negativa, que é, poxa, se ela tem, se ela conseguiu, se ela é, eu não consigo, não tem pra mim. aham. Sim, Entende? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a comparação. Ela vai existir, vai ter sempre gente, né, à sua frente que vai estar com uma vida melhor do que você, né? para os níveis da sociedade, Isso, no né? sentido. E no sentido, às vezes, de ter aquilo que você gostaria de ter ou que você estava trabalhando para ter, né? E Uhum. para ser. E também tem gente que vai estar atrás. Isso sempre Sempre, é. vai. Sempre, sim. Então, o cuidado aqui é realmente a gente não levar essa comparação para um Uhum, negativo, né? uhum, E você se inspirar. Porque você também é capaz, você também consegue. Cada um tem o seu tempo, a sua trajetória, né? A sua história, o seu histórico mesmo. sim. Então, é só prestar atenção nesse tipo de comparação negativa mesmo. Até porque quanto mais a gente se compara negativamente, mais a gente se afasta do nosso amor próprio. Uhum, Isso é uma forma, assim, muito, muito, muito é, clara de se sim. afastar de nós mesmas e do nosso amor próprio, né? É aquela história da gente gastar mais tempo e energia cuidando do jardim do vizinho do que do nosso Uhum, próprio jardim. E muitas exato. vezes a gente esquece que o jardim do vizinho pode ser artificial, né? Aquela graminha tá tão verde, tá tão bonita, É, e tá ali toda falhadinha, cheia de buraquinho. Mas às vezes a gente não entende que o jardim do vizinho é artificial, né? é, é exatamente isso. E como é que a gente faz assim, então, para não se comparar mais com os outros? É possível? Não, eu diria que não é possível você parar de se comparar, né? É possível você transformar essa comparação em uma comparação positiva. Ou Uhum, se aquela comparação não está te fazendo bem, né? Aquele perfil, aquele conteúdo que você está consumindo, se isso não está te fazendo bem, então a gente precisa parar de consumir ele, né? Parar de ficar ali gastando energia em algo que não vai te fazer melhor, não vai te fazer mais amado e não vai te fazer chegar onde você quer chegar, não, é. né? Uhum, Gastar essa energia não vai te fazer sair do lugar. sim. Sim. E eu acho que a partir do momento que você começa a desenvolver mais a sua autoestima, essa comparação ruim some, né? Com Não certeza. faz parte mais da sua vida. Porque E agora você outra, entende quem você é. não só a autoestima, mas o próprio autoconhecimento, né? A comparação excessiva também é uma forma de falta de autoconhecimento. Né? Uhum, Então, você não se conhece, quando você não conhece quem você é, quais são os seus valores, aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta, isso também te deixa uma margem muito grande para se comparar negativamente, né? E para uhum, achar que aquilo. Uma coisa que é interessante também é que a gente acaba fazendo a comparação muito mais com o que a gente imagina uhum, é. do que com o que realmente é. Porque muitas vezes a gente se compara com uma pessoa, né, ou com uma situação, mas a gente não conhece os bastidores, mas a gente não Sim. conhece a real história. Uhum, É muito mais o que a gente imagina sim. E acha que a vida da pessoa é assim, porque é o que ela mostra e. ou que a pessoa está daquela forma. Nossa, mas ela conseguiu, ela chegou, como que ela, né? E eu não consigo. Poxa, mas você não sabe de tudo,
de toda a história para ela chegar até lá. Você não sabe de todas as falhas que ela passou, que ela teve, né? De todas as dificuldades que ela passou, que ela teve, de todos os monstrinhos internos que ela teve que enfrentar para estar onde ela está, né? E a gente acaba imaginando, achando que foi fácil, né? É que a gente acaba sempre assumindo que é. Sim. A gente só vê o palco, né? Exato, exatamente. E isso também é uma coisa interessante, né? Que a gente acaba comparando muito mais o palco. A gente sempre faz isso, na verdade. Compara o palco da outra pessoa com os nossos bastidores. É. E não faz sentido. Não faz sentido. Não, de forma alguma. De forma alguma. Não mesmo. Entendi. Então, é possível a gente parar de se comparar. Ter o que comparar eu chamo até do complexo de inferioridade, né? Quando você fica o tempo inteiro ali se comparando com as pessoas e busca o tempo. Você buscar o tempo, né? Em vez de você ficar perdendo tempo ali se comparando com os outros e você buscar no seu interior quem você realmente é, os seus valores, o que é importante para você, todo o autoconhecimento, e aí que vem o autoconhecimento, Sim, né? sim. Essa comparação, esse complexo, que eu não vou nem dizer comparação, mas é mais complexo de inferioridade, some, diminui, né? Aquela vozinha do complexo de inferioridade começa a perder o espaço dentro de você mesmo. Com certeza, com certeza. E isso também, e a comparação excessiva e negativa também é um sintoma de baixa autoestima. Tá? Né? Sim, Existem sintomas para identificar a autoestima, mas esse é um dos. Sim. A gente podia ir então falar os sinais, né, da autoestima. Podemos. Eu acho que é bem interessante as pessoas ficam se perguntando, será que eu tenho? Quantos desses sinais que eu tenho? Ou algumas vezes a pessoa nem sabe que isso seria um sinal, e né? Então acho interessante a gente trazer. Posso começar com o primeiro, que é o excesso de autocrítica. Então, quando você, né, ouve elogio, tem dificuldade de aceitar aquele elogio, tipo, não, imagina, não sou assim não, e ficar sem graça quando a pessoa te elogia, né? Eu acho que esse daí, não sei se é de criação, se a gente foi ensinado a isso, mas eu acho que isso é quase global. Todo mundo, em algum momento na vida, já teve isso, de ser elogiado e ficar sem graça, ou não gostar, ou achar que a pessoa tá, sei lá, com segundas intenções, sabe? Então, eu acho que, né, um dos primeiros sinais é você aceitar quando você receber um elogio, obrigada, e é isso, né? Sem querer dar maiores explicações. E também não apropriar se alguém te critica. Isso também é importante, porque a autocrítica não é só o que você se critica, mas se alguém te critica também, quando você tem a baixa autoestima, você acaba teu dia, né? Se alguém te critica, ai, nossa, Fê, teu cabelo tá meio feio hoje, né? Imagina se você realmente acha seu cabelo feio, se você não confia em você mesmo, como é que você vai ficar durante o seu dia, né? Com certeza. Eu acho que tem uma das coisas importantes do nosso crítico interno, né? É entender que ele está constantemente insatisfeito, né? Então, a característica do crítico interno é justamente essa, insatisfação contínua. Então, toda vez, o que acontece? Quando a gente tem esse crítico interno, a gente sempre se acha inferior e incapaz. Então, vai ser sempre aquela vozinha falando, mas você só vai conseguir ser amada, ser merecedora, ter sucesso se você tiver tal coisa. Se você tiver o corpo da menina da revista. Se você tiver o reconhecimento XYZ. Sabe? E sempre no que chegue lá, como ele é sempre insatisfeito, ele sempre vai falar, não, peraí, mas agora você tem isso, mas tá faltando, sempre falta alguma coisa. Então, é importante a gente entender essa característica do crítico interno para saber como lidar com ele, né? Então, e ele também, a gente também consegue abaixar um pouquinho a voz, né? O volume do crítico interno através do autoconhecimento.
tá? Sim. Ah, autoconhecimento é tudo, né? É a Porque o chave para todas as autoconhecimento respostas. traz a clareza de quem você é, do que É. você é boa, do que você não é boa, sabe? E isso te traz uma segurança na hora que você mesmo se critica, né? O seu crítico interno, ou a outra pessoa te critica. Uhum. E, Então nossa, isso é muito verdade. você consegue filtrar se aquela crítica que a outra pessoa está fazendo, e até a sua própria, você consegue se questionar e falar, peraí, mas isso realmente faz sentido para mim? Uhum. Isso realmente está alinhado com os meus valores? Isso Sim. realmente... E isso demorou até para eu entender também. Isso devo levar para a vida, porque assim, quando a pessoa te critica, na verdade, nada mais é ela mesma, Um é reflexo. como ela se enxerga, é o reflexo Sim. dela, como ela se enxerga, é a visão do mundo dela. Tipo assim, todos nós somos diferentes. Cada um, a gente não pode exigir realmente. Eu já entendi isso. A gente não pode exigir que a pessoa seja igual a você, que viva. Ela não vive o mesmo mundo que você. Então, ela não tem como pensar e fazer as mesmas coisas que você, né? Exatamente. Então, enfim, ela tem os valores dela, ela tem tá, tem Mas um além nível de disso, consciência completamente diferente do seu. E o que ela for falar para você, com crítica, elogio, até mesmo elogio, qualquer coisa que ela falar para você, nada mais é que um reflexo dela. é, Então, cabe a você, né, quando a gente tem autoestima, a filtrar essas informações que chegam até você por via de outra pessoa. e o E isso importante foi é o maior ensinamento da minha vida com autoconhecimento, eu acho. sim, Sério. foi um dos meus também. Foi um dos meus grandes aprendizados. E Não também, leve nada para o lado pessoal, é isso. não, e saber filtrar e saber quem é importante você escutar, né? É. Porque uma coisa é você escutar uma crítica de alguém que não te conhece ou que não conhece a sua trajetória. Outra coisa é você escutar uma crítica de repente de alguém que realmente te ama. E mesmo Uhum. assim você questiona, será que isso serve para mim nesse momento? Será que isso tem a ver? Por quê? Sim. Porque você é a única pessoa que sabe dos seus sonhos, que sabe da importância, né, daquilo que você quer conquistar, da onde você quer chegar, né? A outra pessoa é até errado a gente querer que a outra pessoa Uhum. entenda e sonhe as mesmas coisas que a gente. Porque Sim. ela é um ser único que tem os seus próprios sonhos, né? Uhum. 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 Então, Exatamente. aí que vem a importância também, que a gente aprende muito no autoconhecimento, o se questionar, né? O estar constantemente questionando. Então, questionar nesse momento é super importante. Será que isso faz sentido para mim? Será que o que a pessoa falou ou o que eu estou pensando sobre mim mesma faz sentido, né? Uhum. Sim. E o autoconhecimento te dá essas respostas. Sim, Mas é isso. Então, excesso de autocrítica seria o primeiro. O segundo que eu falaria também é pouca ou nenhuma autoconfiança, sim. Autoconfiança também é um forte indício de baixa autoestima, com certeza. né? Intolerância à frustração. Tá, esse é um tema legal também. Esse é um tema legal porque muita gente tem dificuldade em lidar com frustração, né? Uhum. E com falhas, né? E na verdade isso é inevitável na nossa vida, gente. Não existe alguém que não fale, alguém que não se frustre. Faz parte do Isso é processo de bom, e é aprendizagem. bom, e é bom. É bom. E só Faz- chega lá e acerta quem já errou, quem já se frustrou. Entende? Exatamente. Se você tá ali paradinha, nunca se Nada movimentou, nunca errou, pode ter certeza, meu amor, que você não tá tentando o suficiente. exatamente. É um sinal, não é um bom sinal quando você não se frustra ou não ou alguma coisa ou dá errado. O saber lidar com a frustração é que é importante, né? De novo, não levar para o pessoal. Acho que aí Uhum, cabe muito não levar para o pessoal também. sim. E
Não, e isso para mim foi assim, mudou a minha vida, virou a chave. Isso, com certeza. Foi um dos principais para mim. Sim. Um dos itens principais. Também virou a chave para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa que me frustrava com tudo e ficava, sabe? Ai, como assim isso não deu certo? E tudo tinha que ser exatamente do jeito que eu imaginei. Eu sempre fui essa pessoa, tinha que ser exatamente do jeito que eu imaginei. Senão eu ficava arrasada, arrasada, arrasada. Isso é até pouco tempo, não tem muito tempo, não tem muito tempo, não. E, enfim, quando comecei a me conhecer, entender que, né, as coisas não são assim, o mundo não gira ao meu redor, como diz minha mãe, né, as coisas começam a mudar e você começa a enxergar de outra forma. Quando você Acontece. enxerga com uma outra lente, né, Uhum. a frustração e os seus erros, com certeza, tudo muda. Fica mais leve também, tá? Toda a nossa trajetória, seja pessoal, profissional, seja um relacionamento, fica mais leve, né? Até a Net aqui falou, there's no growth without pain. É isso aí, não tem crescimento sem dor, gente, não tem. E é engraçado porque isso ficou ainda mais nítido para mim depois que eu tive o Felipe. Uhum. É uma coisa que a minha mãe sempre falou. Ela falava, Fernanda, crescer dói. Minha mãe sempre falou isso desde que eu sou criança. E ela falava, crescer dói, crescer dói. Seja crescer fisicamente, seja emocionalmente. E hoje é muito claro para mim, porque vendo o desenvolvimento do Felipe fisicamente e se desenvolvendo emocionalmente e tudo, Sim. realmente, crescer dói, dói, dói. Eu vejo nele. O quanto Né? dolorido. Um dentinho que rasga dói. Qualquer mudança, qualquer transformação nele causa dor. Causa Uhum. desconforto. Não é nem só dor, mas é o desconforto, entendeu? Uhum. A gente não tem uma transformação e uma mudança se não tiver um desconforto. Não Sim. existe. Não E você existe. não busca essa transformação se você não estiver desconfortável. Se você estiver sempre confortável, você não vai buscar. Nós, seres humanos, somos assim, né? Aham, sim. Acostumado com, como é que fala? A zona de Zona de conforto. conforto. Isso. O que você já conhece, o que você já sabe, o que você sempre fez. É mais confortável. Uhum, sim. E o próximo sinal, Fê, eu botei aqui, tendência a relacionamentos medíocres, ou que não estejam de acordo com você. Isso é muito verdade. Quantas vezes, assim, a gente, criança, adolescente, enfim, tivemos amiguinhos, né, ou nos desenvolvemos com pessoas que não tinham nada a ver com a gente, só pra gente se inserir no grupo, sei lá. Isso é um dos exemplos, né, mais assim, da nossa infância, da nossa adolescência. E hoje também, quando você não se enxerga, né, como um ser de valor, você acaba se envolvendo com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que te dê um pouquinho de atenção, tu já tá ali, fazendo o que a pessoa quer. É justamente Então, por isso, por você não se conhecer, né, e não conhecer os seus valores, é que você acaba se submetendo a valores que provavelmente não são seus, né? sim, Ou tentando se encaixar, às vezes não é nem só relacionamento, eu diria, mas tentando se encaixar em padrões e situações que não Uhum. são suas, Sim, né? sim, sim, sim. Sim. E muitas vezes, por não se conhecer, você acaba fazendo isso, né? Sim. E tá tudo bem se isso for parte da sua experiência para se conhecer e crescer. Tudo bem, Uhum. né? Acho que todo mundo passa por isso na Uhum. vida e isso faz Total. parte do processo. O Sim. problema é quando você insiste em algo que não te faz bem. Uhum. Que você sabe que não te faz bem, né? Uhum. E com certeza isso é uma característica muito clássica de baixa autoestima, tá? É, Você se colocar se encaixar, tentar se encaixar em lugares, em relacionamentos, em situações que não são suas, que não te fazem bem. exatamente. Nossa, esse também, não para mim, assim, pessoalmente, né? Mas é o que eu vejo muito acontecendo, né? Principalmente com as mulheres
homens também, mas mais mulheres, de se permitir certas coisas no relacionamento, na vida, que por baixa autoestima. É E porque, na acho que todo mundo verdade, já passou por isso, na verdade, desculpa. Não, eu acho que todo mundo já passou por isso. Tipo, eu também já passei, todo mundo acho que já passou, acho que faz parte do crescimento, né? não só do Mas crescimento, mas da forma como a gente é criado também, da nossa cultura de criação, assim, né? A gente é muito mais treinado a olhar para fora do que para dentro. uhum, Então uhum, é natural que, né, não tem nada de errado. Você não se conhece, não sabe é, responder algumas perguntas como quais são os meus valores, quem eu sou, o que eu quero. É normal, porque a gente não é ensinado a ensinada isso. fazer, Não. né? A gente é ensinado a olhar para fora, a Uhum, olhar para o outro, a uhum, ver o que lá fora tem de bom que eu não tenho. A gente é uhum, bombardeado com isso o tempo inteiro, de não ser suficiente, de não estar, né, não ser o melhor, não ser boa nisso, não ser, né, sempre no negativo. A gente não é. E digo mais, uma coisa também que é básica, né? Que todo mundo fala, que você não consegue ser feliz sozinho. Então você acha, você encontrou um, sei lá, vamos supor, um cara que, né, que teoricamente tá ali pra você, te proporciona, sei lá, experiências legais, mas a pessoa não é tão boa assim ou não tem os valores alinhados com o seu. E aí você acaba ficando, porque, né, ser feliz sozinho é impossível. É o que a gente é dita na, né, a sociedade diz Tá pra no gente, pra subconsciente nosso, mulheres. né? Sim. Esse daí acho que é o maior. Como é que eu vou falar? Não é castigo, é. Seria veneno mesmo. Acho que é a pior coisa que a gente já pôde ouvir na vida, sinceramente. Que a gente cresceu ouvindo. Faz muito parte dessa criação, dessa cultura, né, nossa. Infelizmente ainda faz muito parte, assim. E não, tipo, Realmente ninguém. acredito que a partir de agora, com essa coisa das pessoas entenderem mais a importância, né, do autoconhecimento. E aí também, eu vou até entrar nisso. A gente escutou num curso que a gente fez, até a gente fez o mesmo curso, de que tem esse preconceito com relação ao autoconhecimento, Hum, autodesenvolvimento, autoajuda, né? sim. As pessoas têm esse preconceito de que é algo chato, que é algo desnecessário, eu não Uhum, preciso, né? sim. E a gente tem visto cada vez mais a importância disso, ó, a importância de se desenvolver pessoalmente, a importância de. E isso faz parte de se conhecer, né? O se conhecer está inserido assim muito nisso. Se você quer ser bom, né, em várias áreas da sua vida, se você quer ser feliz em várias áreas da sua vida, estar em paz com várias áreas da sua vida, você precisa disso, né? Com certeza. Eu adorei a pergunta da Friends to Be Fit. Como Da ajudar o Raquel. pré-adolescente a se autoconhecer? Adorei essa pergunta também, eu ia trazer ela. Eu acho que os primeiros passos para o autoconhecimento, eles são iguais para todo mundo, tá? Eu acho que o se questionar, o começar com as perguntas, é a forma mais simples e mais interessante da gente começar, tá? E isso são perguntas básicas, não precisa ser nada complexo. Pode ser o simples, o que eu gosto, quais são as minhas qualidades, o que eu faço de bom. Acho que isso para um adolescente, para uma criança é bem importante. Muitas vezes a gente esquece de frisar aquilo que eles fazem de bom, aquilo que eles são bons, né? E a gente acaba cobrando muito mais a responsabilidade. E eu falo por experiência própria, por experiência própria, a minha própria criação, em que eu tive muita dificuldade de reconhecer, de saber o que eu faço de bom, no que eu Uhum, sou boa. Não sei, eu não sabia. Por anos eu fiquei sem saber, porque ninguém me falava disso, né? Ninguém me elogiava, né? Na minha uhum. família, eu tive muito essa cultura de não ser, né? Essa coisa de não ser elogiado, porque meus pais não tiveram isso. Não, Sim, não por culpa deles, mas, sim. Uhum, né? uhum, O medo de elogiar o outro. uhum. Então, eu aconselharia realmente começar com as perguntas básicas de autoconhecimento mesmo. Sim. E eu acho, principalmente para adolescente, pré-adolescente, criança, é,
Eu acho que os pais têm um valor fundamental nessa parte, né? De educar e levar a criança a se conhecer. Não colocar. Porque o que a gente leva muito também, até quando a gente estuda um pouco mais sobre a nossa criança interior, sobre quando é que, como nós éramos como adolescentes, sempre vem aquela coisa das crenças, né? Quais crenças que você teve da sua família. Então, é muita crença que nossos pais passam pra gente, óbvio, sem perceber, mas Sim, passa e sim. fica no nosso subconsciente, a gente passa pra frente e é exatamente isso, de achar que a gente não é boa o suficiente em várias áreas da vida. E a E criança aqui, se ela só fazendo uma observação, a gente pode traduzir para simplificar o que é a tal da crença, é aquilo que você sempre escutou, que você escutou muito sobre você e você leva aquilo como verdade muitas vezes. sim, Então, você não é boa nisso, você só, né, você não sabe fazer nada direito, uhum, você é muito gordinho, muito magrinho, muito sim, alto, o seu cabelo é assim, o seu... Então, é tudo aquilo que a gente escuta, vai escutando na nossa infância muitas vezes e que a gente acaba transformando. Bom, se o meu pai, né, a minha mãe, o meu cuidador, seja quem for o cuidador, né, uhum, tá falando isso, então eu devo ser isso mesmo. Porque uhum, imagina que a criança e o adolescente, ele tá num processo de construção de quem ele é. sim, sim. E a escola tem um papel Então, ele tá fundamental nisso lá. também. Principalmente os professores, né? Quantas vezes seus professores te elogiaram? Os meus só falavam mal das minhas coisas. Qualquer Por coisa isso de que eu errado que eu fazia, uso tava ali. cuidadores no geral, porque cuidadores não é É, só pai e mãe, né? É pai, sim. mãe, tios, avós, que de repente convivem muito com a criança, professores. Uhum. Sim, Então, eu acho que o professor tem um papel fundamental nisso. Fundamental, de verdade. sim. Acho que primeira coisa para você ser professora de ensino médio, fundamental, é saber sobre autoconhecimento. De verdade. Não é só saber sobre a matéria, não. Você está lidando com vidas e isso é bem importante. E Imagina. aí que a gente começa a ver o quanto o autoconhecimento, o quanto a autoestima, o quanto o amor próprio, ele tá em falta na nossa sociedade, né? Na nossa Uhum. falta muito, 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 muito para todo mundo, né? Porque realmente a gente não aprendeu a fazer isso, porque isso vem de, né, gerações e gerações e gerações. Então, se a Mas gente começa agora a gente a vai mudar mostrar como agora, mudar. Uhum. exatamente. Não, com certeza. Você, mãe maravilhosa agora, você já sabe. Eu também, se um dia for, com certeza, educação principal não vai ser da escola, vai ser do autoconhecimento. Vai ser matéria em casa. Se É, não tiver na exatamente. escola até lá, que eu espero que tenha, vai ser em casa com certeza. E até falando nessa parte de criação e de criança, é não só estimulando a criança, né, a Hum, se conhecer, mas permitindo ela ser o que ela é, a sim, essência dela, né? sim, sim, sim. Porque muitas Sem vezes a gente é muito podado, muito reprimido, muito isso não pode, isso não é legal, isso não é certo, o que é certo é Uhum, errado, né? E não tô falando aqui de não dar limites, né? E não uhum, orientar, mas sim. realmente deixar a criança à vontade para fazer. Poxa, essa criança, ela, se você vê, né, que ela é muito boa em desenhar, em pintar, em alguma coisa artística, né? Deixa isso fluir, Sim, né? Deixa isso fluir. Tem suas responsabilidades escolares? Tem, mas sim. deixa ela explorar esses lados. Deixa ela experimentar coisas novas, Isso é a experiências diferentes. domesticação. A gente é Exatamente. domesticado igual um leãozinho no É, circo. é. Tem Sem um livro que fala perceber, exatamente sobre isso. sem perceber. Sim, os quatro compromissos. Ele fala exatamente sobre essa parte da gente domesticação, não levar nada pro lado pessoal. Eu vou ver se eu faço uma live sobre esse livro semana que É, vem. isso é bem Ele é interessante. bem interessante. Ele é curtinho, mas tem lições assim para a vida. Eu amei ele. Legal. Tá aí, uma boa live. Faltam mais dois sinais, hein, de autoestima baixa. Quer falar mais de dois? Eu tenho aqui também permissividade. Esse daí também, olha, minha gente, é difícil, hein? Que é quando você tem dificuldade de impor os seus limites para as outras pessoas. É o tal de falar não, né? O tão falado saber falar não. Uhum. Acho que esse é o principal. O que você acha, Fê? Que a maioria das pessoas tem problema
com isso? Esse eu diria que é um dos que É um dois, as né? pessoas mais têm dificuldade. Sim, sim. Muita gente vem me perguntar e tentar entender o que fazer, né, com a dificuldade de falar não. E sim, ela é uma característica muito clara também de baixa autoestima. Uhum. E nada mais é do que a gente se respeitar. Quando a gente não se impõe, não impõe nossos limites, não fala não, né? Fala sim querendo falar não, a gente se desrespeita, né? Sim. A gente desrespeita a pessoa mais importante da nossa vida. Gente, escutem isso. A pessoa mais importante da sua vida é você. Não é o seu filho, por mais que a gente ame É. incondicionalmente, né? Não são seus pais, não é o seu bichinho de estimação, é você, porque você é a única pessoa que vai passar o resto da sua vida com você. Você vai ter que acordar, dormir e acordar todos os dias do seu lado, não tem jeito, não tem como escapar, Uhum. entende? Uhum. É bem isso mesmo. Então, quando a gente começa a entender isso, que, né, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, a Uhum. gente precisa cuidar da gente como a gente cuida daqueles que a gente ama, né? Uhum. E até uma pergunta legal aqui, só abrindo um pouco mais esse tema todo para a gente contextualizar, é, quando eu pergunto para vocês, né, o que é amor para você, né? É. Quais são as respostas? Muita gente vai falar, amor para mim é respeito, Uhum. amor para mim é compromisso, amor para mim é cuidado, Uhum. né? E se Sim. isso tudo significa amor para você, por que você não se dá todas essas características que você está me falando do amor, Sim. Sim. né? Verdade. É a Sim. pessoa mais importante. Então, quando a Ah, gente entende isso, a gente fica um pouco mais fácil também da gente lidar com os limites, né? Da gente falar, não, uhum. opa, peraí, eu não tô querendo, eu não quero, isso aqui não tem, né, não tem a ver comigo, eu não tô a fim de ir em tal lugar, de falar, né, seja lá o que for. Não é o meu momento, eu não quero. Se coloque nesse lugar de respeito a si mesmo, sabe? Sim. E às vezes até coisa básica, né? Sei lá, hoje você não quer. Você tinha marcado de sair com uma amiga e não sei, você não tá se sentindo bem, não acordou bem no dia. Eu sou uma que eu tenho muita dificuldade de falar não. Muita dificuldade. Isso eu tô aprendendo ainda, né? Até que ponto que eu vou agradar a outra pessoa e me desrespeitar e não me E te agradar. desagradar também, exato. Eu acho que aí são duas coisas importantes. Uma é a gente aprender a falar não, né? Quando a gente não quer, não se sente à vontade, não, né? Uhum. E outra é a gente também saber escutar o não e entender que Sim, aquilo não é pessoal, né? sim, E sim, levar o não com naturalidade. Tudo bem, a sim. pessoa não quis, não tá se sentindo legal, não tava. Tá tudo bem, Aham. marcamos. Ponto, né? Eu É, acho que tem também o lado de saber escutar esse não. é, é. Não, com certeza. Isso eu tô trabalhando ainda. Ainda não tô expert nisso daí, não. É um trabalho também que eu ainda também faço, tá? Né? Eu não tô aqui como a perfeição do Não, autoconhecimento, da, ninguém. da Tá autoestima, é um aprendendo. trabalho diário. Mas hoje eu já, Exato. já Como ser sei falar não para algumas situações com mais facilidade do que outras, né? sim, sim, sim. Sim, E eu para também. algumas pessoas mais do que outras, né? Por Sim, exemplo, sim. é muito mais fácil a gente falar, às vezes, para uma amiga, para alguém do trabalho, para alguém assim, do que para família. Família, às vezes, geralmente é mais complicado você saber Uhum, falar não, uhum. né? Porque envolve muitas outras coisas, né? É, Envolve os outros sentimentos, histórias, né? Um histórico sim. todo. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos e vai entendendo que ele vai ficando mais natural, ele vai ficando mais leve, a gente vai, né? Uhum. E outra coisa do saber escutar o não, que eu acho importante também, é que às vezes a gente escuta o não querendo uma justificativa, né? A gente tem Uhum. de ter que se justificar. Não, 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 mas eu não Sim. vou porque, putz, qualquer desculpa que ele Aham. vai agora.
Quando você simplesmente só não queria, só não estava afim, só não estava se Isso é sentindo muito bem. cultural. Isso é muito cultural, eu acho. É muito da gente brasileiro. É, O pessoal daqui não tem muito disso, não. Não dá, não dá, é isso. Acabou. Beijo. exatamente. É direto, é isso, ponto, acabou. Não preciso Ó, ficar inventando a avó que tá doente, o cachorrinho que... Não, isso é muito cultural do que a gente foi ensinado, com certeza. sim. Mas ainda eu tô aprendendo e eu tô aprendendo muito também com o Gustavo, né, meu marido. Ele me ensina bastante isso, a dizer não, o dizer não. Uma, porque acho que ele aprendeu em algum momento da vida dele, ele teve que falar muito não, e assim, ele sabe se botar sempre em primeiro lugar. Ele acaba me Uhum. ensinando isso. E outra, porque às vezes eu quero, normal, né, coisa de nós mulheres, querendo que ele me agrade e ele não está afim naquele momento e ele me fala não para mim também. Então, para mim também é difícil escutar aquele não, mas eu estou aprendendo com ele. Falar, não, tipo, ele não está afim, ok, não é pessoal, não deu hoje, outro dia, sei lá, vou marcar de. Marquei com ele de, sei lá, andar na praia no dia anterior. Chegou no dia ele não quis ir. Já foi motivo de eu ficar bem frustrada, né? Que eu vi aquela Uhum. frustração. E aí estou aprendendo com ele também a ouvir não. Exatamente, acho que é. É a pessoa que E mais esse, às vezes, sabe não. e esse às vezes é mais difícil depois do que o falar, não. É. É o ouvir o não. Sim, o ouvir o não. Mas por quê? A gente sempre vai estar, mas por que não? Por que não? Sempre, né? Exatamente. A gente sempre quer um motivo, né? Não, mas tem que ter um motivo. A pessoa não pode É. não ser assim do nada. Do nada, né? Ela tem os seus motivos, obviamente, mas Mas eu tô aprendendo, graças a Deus. Que agora que a gente já sabe que isso daí é um sinal, eu já fico, não, Marcela, isso não é não leve pro lado pessoal. Aprenda a ouvir não. Não pergunte por quê. tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu vou, é aquela conversa Segue mais. interna mesmo. E uma Sim, hora vai. Uma hora vira hábito, uma hora você. A sua mente entende. com certeza. Né? E é assim que eu tô me doutrinando, me ensinando. Não, você tá aprendendo, né? Não é se doutrinar, você tá aprendendo. Exato. E o último, E Fê? o qual é o último? O último é vulnerabilidade emocional. Hipersensibilização, quando você tem aquela instabilidade de humor o tempo inteiro. Você concorda com esse? O que você diria? E isso também tem muito a ver com a falta de se conhecer. Porque o que acontece? Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe quem a gente é, o que a gente quer, quando a gente não entende, quando a gente não enxerga a nossa autoestima, né? As nossas virtudes, as nossas qualidades, as nossas realizações, qualquer coisa é motivo para abalar essa É. nossa autoestima, tá? E isso pode vir da vulnerabilidade emocional, isso pode vir de uma crítica, Uhum. isso pode vir de um não. Então, Uhum. quando você não tem isso muito claro, tudo é motivo para abalar a tua autoestima, né? E Sim, o teu amor próprio. sim, Então, a exato. gente cai de novo. E é interessante a gente ver o quanto eles estão muito ligados, né? A autoestima, Total. o autoconhecimento, o amor próprio, Completamente, completamente eles são ligado. completamente ligados. Não tem Sim. como você conseguir desenvolver um sem desenvolver o outro. Uhum. Não tem, Exato. tá? É um trabalho, por isso que eu trabalho os dois, Uhum. autoestima com autoconhecimento, porque eles andam alinhados. Eu não consigo manter uma autoestima estável e saudável Uhum. sem me conhecer. Sem se conhecer. É. Assim Não, como quando eu começo a me conhecer, eu começo a elevar a minha autoestima também. sim. E o propósito de vida também está ligado, porque Muito uma das ligado. formas de você elevar a sua autoestima é realmente ter um propósito de vida. Sim. É uma das maneiras de você elevar a sua autoestima, é se perguntar, né? Um propósito de vida no sentido de quem eu sou, o que que eu quero, o que que eu gostaria de fazer, né? Ter essa, é o que eles chamam de atitude de intencionalidade. O que que eu quero para mim? E quando você tem essas respostas mais claras, ou vai ao encontro disso, você está elevando a sua autoestima também.
Sim, sim, com toda certeza, Brinco. com toda certeza. Faz parte do processo de autoconhecimento, você, né, entender o seu propósito também, né? E uma coisa que eu queria deixar até clara aqui, Stella, é que a gente fala muito desses temas e tem se falado muito sobre isso, né? Tem, tem. E eu só queria deixar claro que tá tudo bem se você não sabe, se você ainda não tem isso claro, tá? Esse é um processo. Essas respostas, elas não vêm do dia para noite ou de uma live de 1 hora. Não. Essas respostas, elas vêm com o tempo, tá? Por exemplo, a parte do propósito é algo que eu ainda trabalho, Uhum. que eu ainda não tenho Todos isso com nós. toda uma clareza. Não, o propósito nunca vai ser. Não é uma resposta com ponto final, nunca acaba. Exatamente, Porque nosso exatamente. propósito interior, sim, nosso propósito interior é igual para todo mundo, que é trazer consciência para o mundo e estar presente. Esse é o nosso propósito interior, né? O principal. E o propósito exterior está mudando o tempo inteiro. Vai muito de acordo com o que você está fazendo, A o fase que da vida. fase da vida, muda o tempo inteiro. Então, assim, é uma jornada sem fim. Sempre Exato. lhe Assim como a formar. autoestima, assim como o autoconhecimento, é um trabalho contínuo, né? Porque É um depende trabalho da contínuo. fase da sua vida. Quanto mais você se conhece, mais você começa a mudar alguns conceitos, Sim, algumas ideias, né? E você começa a buscar coisas diferentes, e isso sim. também muda um pouco a sua visão. Mas o importante aqui, é o que eu sempre falo, é a gente não deixar, quando a gente começa a trabalhar, né, essas duas coisas, elas acabam não sendo abaladas, Uhum. né, por Exato. fatores externos. Porque a Exato. nossa vida está em constante mudança, né? Sim. Várias coisas acontecem, nem sempre as coisas são boas. Sim. Então, assim, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, o nosso autoconhecimento, o nosso propósito, justamente para que eles não sejam abalados, para que a gente consiga passar pelas adversidades da vida com mais tranquilidade, com mais certeza, né? Sim. E falando nisso, como autoconhecimento, autoestima e o propósito é uma jornada sem fim, eu acho que o principal, tipo, tá, se é jornada sem fim, então pra que eu vou começar? Pra que eu vou começar? Da pergunta da mentezinha já aqui. Do crítico, né? Exato, eu acho que o mais difícil é exatamente começar, o Sim. começar, como que você começa. E pensando nisso, eu, a Fê e a Rê, a gente vai trazer um workshop online para vocês, de mais ou menos assim 2 horas. O horário ainda está para ser definido, mas deve ser E a data de também, né? noite, a data também. Vai ser de noite e a gente vai ensinar vocês realmente como começar o autoconhecimento. E vamos trazer os temas como autoestima, propósito de vida e como fazer o gerenciamento de estresse, que está intimamente ligado com esses tópicos, né? Sim. Vai ser Então, super fiquem, bacana. A vai gente ser está muito preparando algo legal. super especial. Sim, vários bônus. É... E online, né? Então, assim, a Sim, gente até, para quem já acompanha a gente há mais tempo, a gente fez alguns workshops aqui já presenciais, né? Mas sim, agora a gente vai fazer esse formato online para conseguir que todo mundo participe, né? Tanto sim. as pessoas que estão Pra... aqui na Austrália, no Brasil. Então, vai ser bem bacana, vai ser bem gostoso, assim. Vai ser Sim, um workshop bem todos gostoso são para bem-vindos. trabalhar. Sim, todos são bem-vindos. E é isso, esperamos vocês lá. A gente vai trazer mais informações. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar mensagem para mim, ou para Fê, ou para Rê. Fica à Se teve vontade de alguma conversar dúvida com que a a gente. gente acabou não conseguindo abordar Sim, aqui, porque infelizmente a gente só tem 1 hora de live, tá acabando já. fiquem à vontade para mandar para a gente no nosso inbox, né? E aí Sim. a gente responde com certeza vocês, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, ou Sugestões também, se tiver experiências, questão. sugestões, com certeza. Mas pela nossa experiência, né, Fê, eu acho que o começar no autoconhecimento e nessa jornada, acho que é a principal dúvida das pessoas. Sim, sim.
Na verdade, eu acredito que seja também a principal dúvida, porque a gente tende a ter essa mania de achar que tudo tem que ter uma fórmula mágica, gente. Uhum. E assim, não tem segredo como nada nessa vida. Não tem segredo. É sentar, é parar, é escrever, é entender, é se observar, né? É rastrear algumas coisas, né? Algumas crenças, alguns padrões, alguns hábitos. É trabalho, tá? É É trabalho, não existe trabalho, uma é trabalho. fórmula mágica. Mas A vale gente vai cada centavo. cinco perguntas e você vai sair daqui super se conhecendo. Não, não existe, tá? É um trabalho. Então, mas eu sempre falo que é um caminho sem volta. Depois que você Sim, começa, você não quer mais parar, entendeu? é viciante. É viciante. E o legal é isso. Não tem uma linha de chegada, mas o processo, a jornada é muito gostosa. Muito, muito mesmo. Sim. Sabe? Esse caminho é muito, muito gostoso. Ele vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais divertido, cada vez mais, sabe? No começo ele acaba sendo um pouco sombrio, a gente acaba mexendo em monstrinhos, em sombras, em coisas que são desconfortáveis, que às vezes a gente fica ali escondendo embaixo do tapete, né, Sim. da nossa vida. Mas depois ele fica leve, é gostoso, a gente quer cada vez mais se Aprendi. descobrir. É, exatamente. Então, esperamos vocês no nosso workshop. Sim, Qualquer traremos mais sugestão, informações em breve. sim. Obrigada pelo convite, Cela. Obrigada Obrigada por essa por conversa, foi uma participar, delícia. Fê. Obrigada a Tenha- todo mundo que esteve aqui presente, participando com as perguntas. A gente espera ter contribuído e ajudado um pouquinho vocês com esse tema, com esse assunto. E fiquem à vontade para nos mandar mais dúvidas. Sim, eu vou deixar essa live disponível no meu IGTV e no YouTube, tá? Maravilha, ótimo. Sim. Um Obrigada. Um beijo, ótimo dia para beijo todo todo mundo. mundo Boa da noite para quem está aí no Sofia. Brasil. Boa noite para quem está no Brasil. Beijo, Fê. Beijo. Um bom dia. Obrigada. Para você também.